Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo numa ideia que, olha, meio que sacode o que a gente pensa sobre como o Brasil se formou. É verdade. Vamos aqui uma resenha do Rodrigo da Silva Teodoro sobre o livro O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro. A ideia central dele é instigante. Muito. Ele diz basicamente, esquece essa visão de que o Brasil é só cria da Europa. Para Alencastro, a chave está numa ligação vital, mas também muito brutal, com Angola, formando tipo um sistema próprio ali no Atlântico Sul. Exatamente. A proposta do Alencastro é pensar um espaço que ele chama de aterritorial, né? Que ligava a América Portuguesa, o Brasil, e as feitorias lá de Angola, aqueles postos comerciais portugueses. Ah, as feitorias, sim. Isso, desde o fim do século XVI. E o que movia tudo isso? O fornecimento constante de mão de obra escravizada. Era isso que sustentava a economia do açúcar aqui. Então criou-se uma dependência mútua muito forte entre Brasil e Angola. Interessante isso, essa interdependência. E como é que o Alencastro argumenta isso? Quer dizer, ele parte da necessidade de gente para trabalhar nos engenhos, é isso? Isso, a base é essa. Essa demanda enorme por trabalhadores escravizados levou Portugal a querer, controlar o fornecimento que vinha da África, para reforçar o tal do exclusivo colonial, né? Aquela política de só comerciar com a metrópole. Exato. Isso ficou ainda mais forte depois da União Ibérica, lá em 1580. Fora isso, tinha a pressão dos comerciantes aqui da colônia. Eles vendiam os escravizados a prazo, sabe? E amarravam essa compra à venda do açúcar. Nossa. Tinha até uma frase que resumia bem, é forte. Só vendia açúcar quem comprava negros. E claro, fatores naturais ajudavam também, tipo as correntes marítimas que facilitavam o ir e vir entre Brasil e Angola. E a dificuldade em escravizar os indígenas em grande número também pesou. E essa dinâmica Brasil-Angola, ela tinha um jeito próprio, né? Diferente da relação com Portugal mesmo. Sim, totalmente. Aí que entram os chamados traficantes brasílicos. Eram pessoas com interesses aqui no Brasil, né? Eles usavam produtos específicos daqui para trocar por gente lá em Angola. Ah, é? Tipo o quê? Olha, um exemplo claro é a farinha de mandioca. Saía daqui do Brasil, do Rio, por exemplo, e era super valorizada lá em Angola. Imagina, o Rio chegou a exportar umas 680 toneladas por ano. Isso no comecinho do século XVII. 680 toneladas? Uau! Mostra bem a escala, né, desse comércio específico Brasil-Angola. Impressionante. E tinha também a história dos imbos, não é? Aquelas conchinhas da Bahia. Como é que elas entram aí? Então, os imbos, eles funcionavam como moeda em algumas regiões da África Central, tipo no Congo, em Matangua, eram levados da Bahia para Angola e parece que não pagavam os mesmos impostos que outras coisas que circulavam na costa africana. Ah, interessante. O Alencastro até sugere que isso pode ter causado uma desvalorização da moeda local lá, facilitando a compra de mais cativos. E que o rei do Congo tentou barrar a entrada dos imbos, mas, assim, sem muito sucesso, parece. Entendi. Mandioca, zimbos e a cachaça. Ela também foi importante nesse circuito? Muito importante, principalmente depois que foi legalizada, lá para 1695. O Alencastro cita um pesquisador, o J.C. Curto, que calculou que a cachaça brasileira pode ter sido usada para comprar, 25% dos escravizados que vieram da África Central entre 1710 e 1830. Um quarto. Nossa, é muita coisa. Mostra o poder econômico que um produto da colônia, a cachaça, ganhou nesse tráfico específico. Pois é. Mas, a resenha que a gente está usando aqui, ela levanta algumas dúvidas sobre esses pontos, né? Levanta, sim. Sobre os imbos, por exemplo. A resenha pergunta, será que eram tão essenciais assim para comprar gente? Ou eram só uma moeda comum ali na região, conveniente? E questiona também por que a proibição deles num tratado de paz com o Congo parece que foi aceita meio fácil pelos traficantes brasílicos. Se era tão vital, por que não resistiram mais, né? Faz sentido a pergunta. E sobre a mandioca, a resenha aponta que faltam dados para saber se essa exportação em massa continuou depois, por mais tempo. E a cachaça? Qual é a visão da crítica sobre a legalização dela? É diferente da do Alencastro? Tem uma nuance, sim. A legalização aconteceu numa época em que o açúcar aqui no Brasil estava em crise, sabe? E Portugal estava mudando o foco da venda dos vinhos deles mais para a Inglaterra. Ah, tá. O contexto é importante. Então a resenha meio que pergunta,
Será que a legalização da cachaça foi mesmo uma vitória dos interesses Brasil-Angola, como o Alencastro sugere? Ou foi mais uma estratégia de Portugal para, passar os custos do escambo para a colônia e, de quebra, poder cobrar imposto num produto novo e lucrativo? Entendi. Fica a dúvida se os interesses estavam alinhados ou se era Portugal jogando seu jogo, né? Exato. Qual era a real motivação ali? Ok, mas apesar dessas críticas, o Alencastro traz exemplos bem fortes dessa ligação Brasil-Angola funcionando na prática, né? Como na guerra contra os holandeses. Sim, esse é um ponto-chave. Quando os holandeses tomaram Angola em 1641, o fluxo de escravizados para o Brasil parou. Foi um baque. Ministro-Angola foram figuras ligadas a esses interesses brasílicos. E eles tinham uma visão diferente de Portugal. Queriam ir mais para o interior de Angola para garantir o fluxo de gente, enquanto Portugal talvez tivesse outros focos. Isso realmente mostra nos interesses bem específicos aqui da colônia e ligados diretamente a Angola. Quais são as consequências maiores dessa tese do Alencastro? O que isso muda na nossa visão? Muda muita coisa. Ele argumenta que se formou quase uma identidade de interesses entre Brasil e Angola. Isso aparecia em ações conjuntas, tipo quando se uniram contra um acordo espanhol, lá, o Contrato de Aciento, em 1693. Se uniram contra a Espanha. Contra o contrato espanhol para fornecer escravos, sim. Para o Alencastro, o Brasil se torna único porque era uma colônia que gerenciava diretamente o tráfico negreiro. Isso, segundo ele, até facilitou a ocupação do interior do Brasil, vendo os indígenas mais como um problema a ser removido. Uma visão bem diferente. Sim, contrasta com o que outros historiadores importantes, como o Fernando Novaes, o Caio Prado Júnior, disseram, especialmente sobre a independência, 1808 e tal. O Alencastro acha que essa ruptura com Portugal foi menos radical, sabe? Porque o tráfico, que era a espinha dorsal dessa ligação Brasil-Angola, continuou firme e forte por muito tempo. Entendi. O motor continuou funcionando. Exato. Ele até usa um termo forte, fala em desterritorialização do mercado de trabalho, que teria afetado como a nação brasileira se formou. Interessante. Mas a resenha também vê o limite nisso, certo? Vê sim. A crítica acha complicado comparar o tráfico de escravizados com a imigração europeia que veio depois, como o Alencastro parece sugerir em alguns momentos. São processos muito diferentes. Claro. E também questiona se esse modelo, tão focado nessa dinâmica Brasil-Angola, consegue explicar bem a própria independência do Brasil de Portugal. E como, no fim das contas, a riqueza gerada aqui ainda ia, em grande parte, para a metrópole. Ok, então, para a gente amarrar aqui. A análise do Alencastro nos força a ver o Brasil não só como um projeto de Portugal aqui na América. Não mesmo, mas como uma peça central num sistema complexo, brutal, que cruzava o Atlântico Sul, unindo Brasil e Angola de um jeito inseparável pelo tráfico de pessoas. É uma visão que desafia o que a gente aprendeu, né? Desafia muito e deixa a gente com uma reflexão, eu acho. Se por tanto tempo, por séculos, Brasil e Angola estiveram ligados tão profundamente por essa circulação forçada de gente, de mercadoria, como é que essa história conjunta que muitas vezes fica meio na sombra da ligação com a Europa, como é que ela ecoa no Brasil de hoje? Será que olhar para essa conexão menos explorada ajuda a gente a entender melhor quem somos, nossa cultura, talvez até alguns desafios sociais que a gente enfrenta hoje? Fica aí para a gente pensar.